Agora a aula de revisão do sistema digestório e do sistema reprodutor, certo? Na próxima aula a gente vai ter a revisão do sistema respiratório juntamente com o sistema endócrino. E aí depois dessa finalização dessa parte da revisão, aí que eu vou começar a lançar para vocês as aulas práticas que eu vou gravar lá em Iguatu, certo? Na próxima semana eu vou lá e vou gravar essas aulas para vocês. Então hoje a gente vai ver o sistema digestório, certo? Vamos responder algumas perguntinhas. Vai ser mais simples e rápido, por quê? Porque como a maioria das aulas que eu dou para vocês, né? Eu não me atenho apenas à parte objetiva das disciplinas. Eu sempre entro um pouquinho na fisiologia, que é o que acaba tornando um pouquinho mais interessante para vocês. E também vocês se acostumam aí já com o processo metabólico de fato que ocorre nesses sistemas ou nesses tecidos, lá no caso da histologia, certo? Então, aqui a gente tem quais as funções desempenhadas pelo sistema digestório, né? Ou sistema digestivo. Então, basicamente, a função do sistema digestório é a digestão em si, né? A clivagem dos alimentos em partículas menores, partículas essas que possam chegar a um nível que possam ser absorvidas lá quando atingirem o intestino delgado. Então, a principal função do sistema digestório é essa: degradar as partículas maiores do alimento em partículas menores que possam ser absorvidas e aí fornecer os nutrientes para o indivíduo. E o sistema digestório, ele é composto por que órgãos, né? É importante que a gente saiba que os órgãos que compõem o sistema digestório, eles podem ser divididos em dois tipos. A gente tem aí o trato gastrointestinal ou tubo digestivo e temos os órgãos anexos, né, que estão ali para auxiliar o funcionamento do sistema digestivo. Dentro do trato gastrointestinal ou do tubo digestivo, a gente vai ter aí a cavidade oral, que a gente vai ver quais componentes, quais órgãos compõem a cavidade oral. A gente vai ter a faringe, vamos ter o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, certo? E como órgãos anexos, a gente vai ter aí as glândulas salivares, vamos ter o fígado, o pâncreas e também a vesícula biliar. Então, esses são os órgãos anexos que auxiliam os órgãos do tubo digestivo a realizar o processo de digestão, certo? Então, a gente tem que os processos que são realizados pelo sistema digestório são os processos de digestão química, que é toda vez que a gente tem a exposição do alimento a alguma enzima, né? Por isso chamado digestão química, porque essa degradação vai vir aí a partir da catálise realizada por enzimas específicas, e a gente vai ter a digestão mecânica, que vai incluir mastigação e todos os outros movimentos mecânicos. Só que isso não faz parte aí da nossa partezinha de anatomia, certo? É só mesmo para vocês poderem recordar. E aí a gente vai entrar agora no quais os componentes que fazem parte aí da cavidade oral, ou seja, a cavidade aqui da região da boca, só aqui na parte interna, né? Primeiro a gente tem os dentes, né? Que nós temos ao todo 32 dentes, e esses dentes é que vão iniciar o processo de degradação do alimento, clivando ele, né? Quebrando o alimento em pedaços menores através da mastigação. Além dos dentes, nós temos também na cavidade oral a presença aí da língua, né? A língua possui uma estrutura avermelhada e ela também possui várias papilas, pequenas bolinhas aí que estão relacionadas com a sensação de sabor dos alimentos. Então é na língua que se encontram as papilas gustativas, pelas quais a gente vai sentir o sabor de amargo, de doce, de salgado, de azedo, certo? E também, além dessa função do sabor, a língua também vai ter a função, já que ela está associada aí com a laringe, com a epiglote que está ligada à laringe. No momento em que ela realiza a deglutição
do bolo alimentar, ela empurra a epiglote, que fecha a glote na laringe, impedindo que esse bolo alimentar vá pelas vias respiratórias e assim fazendo com que ele siga pela via do tubo digestivo. Então a gente já está vendo, visualizando, né, a característica básica dos órgãos que compõem aí o trato gastrointestinal, o tubo digestivo. São todos órgãos tubulares. Então o alimento entra, passa pelo primeiro processo ali de degradação química e aí ele vai seguir para os demais, que todos têm essa característica tubular, né? Seja a faringe, seja o esôfago, seja o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, todos têm esse aspecto tubular e o mais importante, eles são o quê? Intermitentes, né? Eles não têm finalizações um entre os outros. O que vai haver no máximo é a presença dos esfínteres, que a gente vai ver já já, certo? Mas continuando aí na cavidade oral. Dentes, língua, que tem essas duas funções, né, de sabor e de fechar a epiglote e impedir que o bolo alimentar siga pelo caminho errado. E a terceira e o terceiro componente que vai fazer parte aí da cavidade oral são já órgãos anexos, né, que auxiliam aí a cavidade oral. E que órgãos são esses? As glândulas. Dentre elas nós temos as glândulas parótidas, as glândulas sublinguais e as glândulas submandibulares. As parótidas vão ser as principais responsáveis pela produção da saliva, certo? E aí, mas também tem a participação das glândulas sublinguais e da submandibular. Onde a glândula parótida se encontra aqui lateralizada nessa região do crânio, certo? E o canal dela desemboca aqui dentro da cavidade oral, enquanto a glândula sublingual encontra-se abaixo da língua, certo? Da mesma forma que o canal dela desemboca abaixo da língua, e a glândula submandibular, obviamente, se localiza abaixo da mandíbula, liberando também na cavidade oral o seu ducto. Então, essas três glândulas, que são órgãos anexos do sistema digestório, são responsáveis pela produção da saliva. E a saliva, que a gente não vai detalhar porque não é o intuito aqui na anatomia, ela vai ter aquela composição de sais, né, para manutenção do pH ótimo da ação da enzima. E que enzima atua? Que enzima está presente na saliva? A pitialina ou amilase salivar, que inicia o processo de digestão química do alimento, e aí entre outros componentes químicos. Então, como eu havia dito para vocês, no momento em que o alimento passa por um processo de digestão química, ele modifica o seu nome. Então, em vez de ele ser chamado de alimento, agora ele passa a ser chamado de bolo alimentar, certo? Então, ó, na cavidade oral nós temos esses três órgãos, certo? A língua com o seu aspecto avermelhado e pequenas estruturas de bolinhas, as papilas, certo? Os dentes esbranquiçados, como a gente já sabe, e as glândulas com aquele aspecto de glândula mesmo, certo? Com aquelas estruturas meio circulares, mas irregulares, não é um círculo perfeito. Parecido ali com aquele aspecto do tecido adiposo, quando a gente visualiza o tecido adiposo. Então, todas as glândulas, elas têm esse aspecto. Quando a gente tenta se lembrar de imagens da tireoide, do timo, a gente sempre vê aquele aspecto ali, o pâncreas, tem aquele aspecto enrugado, certo? Então, essas glândulas, as parótidas, as sublinguais e as submandibulares, têm esse aspecto e com um ducto que vai aí desembocar na cavidade oral para liberar esses componentes. Então, formou-se o bolo alimentar, a língua vai e realiza o processo mecânico de deglutição. E aí a gente passa para a faringe, onde a faringe vai ser anatomicamente dividida em três partes, certo? A faringe vai ser dividida em nasofaringe, que é aquela região que fica em contato com a parte do nariz, por isso nasofaringe. Orofaringe é a região intermediária da faringe, que fica em contato com a cavidade oral, e a região da laringofaringe, que já vai ter o contato direto com a laringe, certo? Então ela vai compor tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório.
Então, ela é responsável pela passagem do bolo alimentar da cavidade oral para o esôfago e a passagem do ar da cavidade nasal para a laringe, certo? Seguindo, a gente tem as características do esôfago, né? Quais as características do esôfago e quais as funções dele de forma geral. Então, o esôfago, ele é um tubo longo, certo? E ele vai se estender até o estômago. O esôfago, ele tem duas características ainda, em que ele, no início dele, quando ele está tendo contato com a faringe, ele tem uma região chamada de esfíncter superior. Esse esfíncter superior é um anel contrátil, né, de musculatura, que só vai relaxar para a entrada do bolo alimentar no momento em que esse bolo alimentar de fato chegar ao contato com o esfíncter superior do esôfago. No momento em que se entra no esôfago, o esôfago com aquela característica da musculatura lisa da qual ele é formado, vai ele realizar os movimentos peristálticos, que é aquela contração involuntária e lenta, e aí ele vai chegar até o esfíncter inferior do esôfago, outro anel contrátil aí, que vai relaxar no momento em que esse bolo alimentar atingir esse esfíncter inferior. No momento em que o bolo alimentar chega no esfíncter inferior do esôfago, ele vai poder ir passar, né? Quando o esfíncter relaxa, o bolo alimentar vai passar e entrar no estômago. E aí a gente tem a estruturação do estômago. O estômago, ele pode ser dividido em 5 partes, basicamente. A cárdia, que é a região que fica na entrada do estômago, é a entrada do estômago, e ela fica diretamente em contato aí com o esfíncter inferior do esôfago. Depois da cárdia, a gente tem o fundo, que é a parte que fica ali superior do estômago, a curvatura superior do estômago, certo? Fica acima da linha do esôfago. E aí a gente tem a maior parte do estômago, que é o corpo, certo? Que é chamado de corpo. E aí a gente tem a região final, que é a região pilórica, que vai ficar em contato justamente com o esfíncter pilórico para fazer aquela passagem lá para o duodeno, certo? O estômago é um órgão liso, certo? Que tem um aspecto de J quando está vazio e de um aspecto circular quando está cheio, porque ele possui uma parede maior do lado externo e uma parede menor do lado interno. Então, quando ele está seco, ele vai ter esse aspecto de J, porque vai ter uma parte maior do lado externo e uma curvatura menor do lado interno, certo? Ainda no estômago, nós vamos ter que características internamente. Externamente, a gente já sabe que tem esse aspecto de J vazio ou circular quando está cheio. Tem a curvatura maior e a curvatura menor, que dão esses aspectos. A gente sabe da divisão em porções desse estômago, mas internamente o estômago não é liso, da mesma forma que é do lado de fora. Dentro do estômago, a gente tem a característica de paredes pregueadas, né? É importante que a gente saiba diferenciar paredes pregueadas de microvilosidades. As microvilosidades são diferentes das pregas formadas nas paredes do estômago. E essas pregas existem justamente aí porque as células da parede interna do estômago são responsáveis pela secreção aí do ácido clorídrico, né, que a gente viu, o pepsinogênio, aí que vai haver a conversão lá em pepsina para iniciar a degradação de proteínas. Então, toda essa partezinha química, da digestão química que a gente viu, né, que é uma parte de fisiologia, é o que é realizado lá dentro do estômago. Só que a gente também viu que a pepsina e o ácido clorídrico são altamente agressivos. Então, no momento em que eles são altamente agressivos, eles vão poder agredir aí a parede interna do próprio estômago. Então, esse formato pregueado é justamente uma forma de proteção, além, claro, das células da parede interna do estômago pregueadas também secretarem um muco que tem intenção de proteção. Essa forma pregueada tem o intuito aí de
proteger o estômago, porque acaba aumentando a superfície do estômago e reduzindo, fazendo com que as partes internas das pregas não fiquem em contato direto com esse conteúdo tão ácido que é o conteúdo interno do estômago. Então, quando a gente abre o estômago, vocês têm que ter a noção de que dentro do estômago a gente tem esse aspecto pregueado, mesmo de ondinhas, você vê, só que são ondinhas como se fossem tridimensionais, né? Para fora, não é apenas um desenho dentro da parede do estômago, não, elas são pregas que ficam visíveis e também a gente pode sentir através do tato, certo? Então, chegou o bolo alimentar no estômago, a gente sabe que vai passar por outro processo químico de digestão devido à presença de enzimas, e aí o bolo alimentar vai mudar de nome para quimo, não é isso? De quimo, esse quimo vai chegar ali ao esfíncter pilórico, e aí o esfíncter pilórico vai relaxar e o quimo vai poder passar para o intestino delgado. Então, o intestino delgado, ele é dividido em 3 regiões. Que regiões são essas, né? O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. O jejuno e o íleo são as regiões de fato responsáveis pela absorção dos nutrientes. Tanto que a gente vai já ver que eles são ricos em uma estrutura que vai facilitar esse processo de absorção. Vai amplificar esse processo de absorção, certo? Mas o duodeno, que é a região anterior do intestino delgado, ele está em contato com o estômago e ele vai receber o quimo que veio do estômago. Se veio do estômago, que é rico lá no ácido clorídrico, né, vem altamente ácido. O duodeno, ele também tem a capacidade de secretar algumas enzimas, outras enzimas que vão aí degradar proteínas, como a tripsina, né, a quimiotripsina. Tem enzimas que têm o papel de converter enzimas inativas em enzimas ativas, certo? A enteroquinase, por exemplo, mas eu quero que vocês entendam que essa partezinha que eu expliquei, toda bem detalhada, não é o que vocês têm que se ater. Vocês têm que se ater mais à morfologia, à anatomia em si, certo? Então, o duodeno que fica ali envolvendo o pâncreas, né, e também em contato com o estômago, que tem essa formazinha de curvatura antes de iniciar os dobramentos do jejuno e o íleo, ele é uma porção pequena que tem essa partezinha curva que vai realizar ainda outro processo de digestão química. Então, o quimo chega ao duodeno e vai receber todas essas enzimas do duodeno. Só que além das enzimas recebidas no duodeno, o quimo também vai receber lá no duodeno outros 2 sucos digestivos que são originados no pâncreas e no fígado e armazenado na vesícula biliar. O suco digestivo que é originado no fígado, ele é armazenado na vesícula biliar, certo? Então a gente vai descrever, eu vou só falar o que é que eles jogam lá no duodeno e aí a gente descreve esses 3 órgãos anexos, ok? Então, o pâncreas, ele vai, através do ducto pancreático, liberar lá no duodeno um suco pancreático que contém uma quantidade de sais que vai aí ajustar o pH do quimo, né, que veio muito ácido, para deixar o pH ótimo para a ação daquelas enzimas lá do duodeno, como também das enzimas que estão chegando a partir do pâncreas, que são enzimas também que vão realizar a conversão, bem como a digestão de gorduras. E a gente também vai receber o suco digestivo proveniente do fígado. Esse suco digestivo, ele é rico em sais emulsificantes. Ele só tem o papel de, entre aspas, né? Ele tem o papel de emulsificar as gorduras. Então é no intestino delgado que se inicia, né? Especificamente no duodeno, que se inicia a degradação ali das gorduras. Só que as gotículas de gordura são muito grandes. Se não houvesse a presença do suco digestivo proveniente do pâncreas, o suco biliar, não haveria emulsificação, ou seja, a quebra dessas gotículas grandes de gordura em gotículas menores de gordura,
que tornam aí possível a ação da lipase pancreática, que vem do suco pancreático. Então, na maioria das vezes, esse suco biliar produzido no fígado, ele vai ser produzido e armazenado na vesícula biliar, por isso que há uma conexão do ducto biliar vindo ou do fígado ou da vesícula biliar. Porque esse suco biliar pode ser produzido na hora, no momento da digestão, que a digestão está ocorrendo, ou pode ser produzido ali diretamente, armazenado e encaminhado diretamente da vesícula biliar onde estava armazenado, certo? Então, o aspecto do fígado, né? A gente viu que o fígado é o maior órgão interno do corpo humano, certo? Ele é um órgão muito grande e se localiza aqui no quadrante direito superior do indivíduo, abaixo do pulmão, acima do estômago. Ele ocupa bastante espaço. Ele tem esse aspecto liso e arroxeado, como o fígado de boi, que a gente conhece, e tem essa cobertura por uma membrana, certo? Além do fígado, logo saindo ali o ducto biliar do fígado, ele tem uma bifurcação desse ducto para entrar em contato com a vesícula biliar. E a vesícula biliar tem esse aspecto, de certa forma, esverdeado e que parece um saquinho pequeno, certo? E esse saquinho pequeno é o aspecto da vesícula biliar, que vai, depois da bifurcação, se unir formando o ducto único biliar, que desemboca lá o suco biliar no duodeno, ok? Enquanto o pâncreas, que é uma glândula mista, né, que tem função tanto endócrina como exócrina, vai ter novamente o aspecto ali de glândula, né? Aquele aspecto irregular da sua parte externa, parecendo que tem parecendo com tecido adiposo. Então tem aquela forma irregular externamente, com partes circulares não perfeitas na sua posição externa. E partindo do pâncreas ali, que fica perfeitamente encaixado na curvatura do duodeno, a gente vai ter aí saindo o ducto pancreático, que vai desembocar no duodeno para levar o suco pancreático. Então a junção ali das enzimas geradas no duodeno com o suco biliar, com o suco pancreático, vai realizar mais um processo de digestão química do quimo que foi recebido do estômago, gerando agora, já que passou por outro processo de digestão química, aí o quilo, em vez de se chamar quimo, agora se chama quilo, certo? Então o quilo pode ser encaminhado para o jejum e o íleo do intestino delgado, onde de fato ocorre o processo de absorção dos nutrientes. Então, como ocorre essa absorção dos nutrientes? O jejum e o íleo tem esse aspecto tubular externamente, né? Mas quando você olha a luz do jejum e do íleo, que é a luz, a região interior desse tubo, né? A gente, quando analisa microscopicamente, pode visualizar características de vilosidades e microvilosidades nessa região interna do jejum e do íleo, e aí do intestino delgado, certo? Essas microvilosidades é que vão permitir que esse processo de absorção ocorra de forma eficiente, porque eles vão prender o alimento por mais tempo ali entre as vilosidades, e além disso, além de prender o alimento por mais tempo e permitir que essa absorção ocorra de forma mais eficiente, também vai aumentar a superfície de absorção. Se eu tenho várias vilosidades, eu estou aumentando a superfície de contato, né? Eu tenho mais tecido ali se expondo àqueles nutrientes, também facilitando o processo de absorção. A absorção grossa em si, ela acontece mesmo no jejum. O íleo, ele vai captar aqueles nutrientes que não foram absorvidos completamente no jejum. Por isso que o intestino delgado tem esse comprimento tão longo, né? Que é para garantir que essa absorção ocorra de forma eficiente, para que o indivíduo de fato tenha os nutrientes fornecidos de forma eficiente, certo? Chegou ali, então a gente vem para o intestino grosso, certo? E o intestino grosso, ele vai ser responsável por receber aquilo que não foi absorvido, certo? E a água.
Então, quando ele recebe os nutrientes que não foram absorvidos do quilo, ele pode realizar reabsorção de certos nutrientes, apesar de não ser a principal função, mas a principal função do intestino grosso é a reabsorção de água. Por isso que vai dar origem ali às fezes, que os alimentos sólidos vão ser retirados a água contida ali naqueles alimentos que não foram absorvidos, e aí vai gerar as fezes. O intestino grosso, ele é dividido em algumas partes. Seco é a região que tem o contato ali com o final do íleo, certo? Do seco a gente tem que a gente sobe para o cólon ascendente, né? Porque está subindo. Depois a gente vem para o colo transversal, que atravessa o indivíduo. Depois o colo descendente, porque desce. Aí o colo sigmoide, porque faz uma curvatura para chegar até o reto. E aí, por que que tem essa estruturação, né? Seco, ascendente, transversal, descendente, sigmoide, reto. Porque aqui, encaixado dentro do intestino grosso, para otimizar o espaço evolutivamente, a gente tem o intestino delgado encaixado dentro desse espaço gerado pelo quadrado do intestino grosso, certo? Então, além dessa disposição do intestino grosso, ele tem a característica de ter a composição em gomos lisos, certo? Então, os gomos do intestino grosso são lisos e aí ele é formado em vários gominhos, que aí vai permitindo o depósito daqueles alimentos que não foram absorvidos e facilitando o processo de absorção de água. E quando essas fezes, né, depois do processo de absorção de água, chegam na região do reto, essa região do reto é riquíssima em terminações nervosas. Essas terminações nervosas serão comprimidas pelo acúmulo das fezes e aí vai sinalizar para que a evacuação ocorra, ok? Então, basicamente, a estruturação do sistema digestivo é essa, certo? Então, vamos lá. Certo. A gente vai falar agora sobre o sistema reprodutor. Tanto o sistema reprodutor feminino como o sistema reprodutor masculino. Última parte da nossa revisão, certo? Então, o sistema reprodutor feminino, que é por onde nós vamos iniciar, ele possui órgãos internos, ou seja, que nós não conseguimos visualizar, e órgãos externos, que são possíveis de visualização. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino incluem os ovários, que são glândulas, certo? As tubas uterinas, as antigas trompas de Falópio, o útero e a vagina, certo? O canal muscular. Já os órgãos externos, nós vamos ter aí o monte do pubis, certo? Os grandes lábios, os pequenos lábios e o clítoris, ou clitóris, certo? Como eu disse para vocês na aula, tanto faz ambas as acentuações, você escolhe a melhor forma de falar. Então, basicamente, iniciando pelos órgãos internos, nós temos os ovários, que são órgãos duplos, né? A gente tem o ovário direito e o ovário esquerdo. No início da vida de qualquer menina, esses ovários, antes do início da ovulação, tem um aspecto rosado e liso, certo? E aí, quando eles iniciam o processo de produção dos oócitos, né, de ovulação, e a gente tem a funcionalidade dessa glândula reprodutora, esse aspecto vai mudando justamente para o aspecto de glândula, né? Aquele aspecto irregular na superfície externa. E aí, esses óvulos, à medida que a gente vai envelhecendo, ou seja, que vão ocorrendo vários processos mensais de liberação dos óvulos, a gente vai tendo aí a mudança do aspecto desses óvulos, que ficam cada vez mais enrugados, e a coloração vai mudando para
um branco acinzentado. E por que que isso acontece? Porque cada liberação de óvulo gera, a gente pode dizer, uma cicatriz no óvulo. Então por isso que ele vai ficando cada vez mais enrugado. Cada óvulo que se libera mensalmente gera uma cicatriz que vai mudando o aspecto morfológico dos ovários, certo? Saindo dos ovários, a gente tem aí as tubas uterinas, que também são órgãos pares. A gente tem a tuba uterina direita e a tuba uterina esquerda. As tubas uterinas são divididas em 4 partes. A gente tem as fímbrias, que têm um aspecto de franja, que ficam em contato direto ali com os ovários e é quem vai receber os óvulos que são liberados. A gente tem logo depois das fímbrias o infundíbulo, que é a região mais distal da tuba, que é a região que fica mais próxima da lateral, certo? Depois a gente tem a região da ampola, que é a região mais longa das tubas uterinas e é onde vai ocorrer o quê? A fecundação. E temos aí o istmo, que é a região que faz o contato da tuba uterina diretamente com o útero. Partindo das tubas uterinas, que tem esse aspecto aí liso do lado de fora, internamente tem ondulações, um aspecto pregueado também, certo? Que é justamente para facilitar aí o estabelecimento do óvulo que vai ser fecundado pelo espermatozoide na tuba uterina, certo? Então, quando ocorre a fecundação, ele vai acabar se prendendo às paredes internas da tuba uterina até atingir o estágio determinado e ser encaminhado aí para o útero, certo? Então, da tuba uterina a gente chega no útero. O útero já é um órgão único, né? Que é rico na musculatura lisa. E a gente pode dividir o útero anatomicamente em 3 partes. O corpo, que vai pegar aí 2/3 da composição do útero. Dentro do corpo a gente vai ter aí uma região chamada de fundo, que é a região da curvatura superior do útero, mas o fundo ele está incluído dentro do corpo e constitui a maior parte do útero, certo? Em seguida ao corpo a gente tem o istmo, que é uma pequena região que equivale a cerca de 1 centímetro, que vai fazer a conexão do corpo com o colo do útero, que é a última porção do útero, certo? E o colo do útero ele vai terminar na região de abertura, de entrada e saída do colo do útero, que nada mais é do que o ósseo do colo do útero. Então, toda região de entrada e saída que a gente vai ver é chamada de ósseo dessa determinada região. Então, o ósseo do colo do útero é a região onde há entrada e saída, porque como a gente sabe, há a necessidade da entrada do espermatozoide e também da saída depois do bebê no momento do nascimento, certo? Então vamos lá. Do útero, o útero ainda pode ser dividido anatomicamente, além dessas 3 porções principais, ele também pode ser dividido em camadas. A camada mais interna é a camada do endométrio, que está aí relacionada com o ciclo menstrual, né? O endométrio que se desprende todos os meses para gerar aí a menstruação, certo? A gente tem o miométrio, que é a musculatura em si do músculo, é a responsável pelas contrações do parto, né? E a gente tem o perimétrio, que é essa membrana mais externa que vai revestir o útero e dar o aspecto externo do útero liso, certo? Então, o aspecto externo do útero é liso, não apenas pela musculatura, mas por essa membrana chamada de perimétrio, ok? O último órgão interno do sistema reprodutor feminino é a vagina, né? Que é um canal formado por anéis musculares que estão aí relacionados com o prazer sexual feminino, né? O orgasmo feminino, ele é gerado aí pela contração desses anéis musculares da vagina e é o órgão que está relacionado com o ato em si sexual, né? O ato de cópula, onde vai haver a penetração do órgão sexual masculino dentro da vagina. A vagina, ela tem o seu início lá
no ósteo do colo do útero e ela vai terminar no ósteo da vagina, ou seja, o ósteo da vagina é o ponto de entrada e saída da vagina. Então, a partir desse ponto, a gente vai descrever agora os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. O primeiro deles é o monte do pubis, né? Que é aquela região mais superior ali do sistema reprodutor feminino. O monte do pubis, ele é rico em pelos pubianos, né? Por isso que a gente fala monte do pubis. E também é rico em tecido adiposo. Então, por isso que algumas pessoas têm um volume maior ou não, dependendo da quantidade de tecido adiposo que se deposita nessa região. E aí os pelos os pelos pubianos dessa região têm uma função também de proteção e manutenção da homeostase do sistema reprodutor feminino. Depois do monte do pubis, ainda como órgão externo, a gente vai ter aí os grandes lábios, né? Que são pregas cutâneas que têm um papel de proteção aí do clitóris, do ósseo da uretra, né? A abertura da uretra por onde sai a urina e também do ósseo da vagina. Ele tem essa função de proteger, sendo aí pregas cutâneas maiores, né? Mais grandes foi ótimo. Pregas cutâneas maiores que tem esse papel maior de proteção. Abaixo dos grandes lábios, a gente tem aí os pequenos lábios que vão revestir o canal vaginal, né? Que ele tem aí essa função de envolver o canal vaginal e também o ósseo da uretra, certo? Então ele inicia logo abaixo do clitóris e vai envolver circularmente o canal vaginal, no caso especificamente o ósseo da vagina, certo? E por último, a gente tem aí o clitóris, né? Que é o órgão relacionado ao prazer feminino. Ele tem essas características de corpos cavernosos que ficam internamente no sistema reprodutor feminino, não ficam visualizados. Então, a única parte visível do clitóris é a glande do clitóris, que fica aí para fora, que é o que é protegido pelos grandes lábios, mas essas condições dos corpos cavernosos do clitóris que são responsáveis aí no momento em que as terminações nervosas dessa região, que tem 4 vezes mais terminações nervosas do que a glande do pênis masculino, por exemplo, vão conferir o prazer sexual feminino, causando a ereção, né, já que é um corpo cavernoso, a ereção desse clitóris, que vai aí causar o orgasmo feminino, que são as contrações dos anéis musculares que estão lá na vagina, ok? Então a gente pode entrar no sistema reprodutor masculino agora, certo? Eu vou só pegar uma água que eu esqueci de novo e aí a gente retorna. Vou dar um pause. Pronto. Então vamos lá, a gente vai entrar agora no sistema reprodutor masculino, que é o sistema que é responsável aí pela geração dos gametas masculinos e também por entregar esses gametas dentro do sistema reprodutor feminino, né? Então, os primeiros órgãos do sistema reprodutor masculino que a gente tem são os testículos, que são órgãos pares, certo? São órgãos que têm um aspecto circular e são envoltos aí pelo saco escrotal, o escroto, certo? Os testículos externamente têm esse aspecto enrugado e internamente eles são compostos pelo líquido intersticial, certo? E pelos túbulos seminíferos, certo? Então, os túbulos seminíferos, eles vão compor aí 90% dos testículos e eles têm esse aspecto assim de vamos dizer, uma lombriga gigante. Então, quando você secciona um testículo, você visualiza esses túbulos todos assim enrugados, formando várias camadas
de túbulos dentro do testículo. E o espaço entre essas espirais, né, dos túbulos seminíferos é o tecido intersticial, o líquido intersticial, certo? Os túbulos seminíferos é que são aí os responsáveis pela produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Esses espermatozoides são sintetizados nos testículos, além de também nos testículos ocorrer a síntese de testosterona, que é o hormônio que confere as principais características as características masculinas, certo? Mas esses espermatozoides, eles são encaminhados para outro órgão que fica ali localizado acima dos testículos, que é o epidídimo. O epidídimo, ele tem um aspecto espiralado, ele vai sair, os espermatozoides produzidos nos testículos serão encaminhados por canais para o epidídimo, e esse epidídimo tem esse aspecto assim espiralado, mais grosso, próximo ao testículo, onde ele fica acima, e ele vai aí afinando, mas ainda nesse aspecto espiralado, quando ele vai aí se distanciando dos testículos. É no epidídimo que vai haver aí o armazenamento desses espermatozoides. E aí, quando a gente tem o armazenamento dos espermatozoides no epidídimo, esses espermatozoides estão no estado imaturo e eles vão amadurecer no epidídimo, certo? Depois que eles estão amadurecidos, eles podem ser encaminhados aí para os ductos deferentes quando há aí a necessidade desse encaminhamento. Quando os espermatozoides ficam muito velhos, né, ficam muito tempo armazenados no epidídimo, eles acabam principalmente sendo reabsorvidos, ou seja, degradados para fornecer nutrientes para a síntese de mais espermatozoides lá nos testículos. Então, eles saem aí, quando são requisitados, para os canais deferentes, que também são pares, certo? Também existem dois epidídimos ali acima dos testículos, dois canais deferentes por onde esses espermatozoides são encaminhados. Quando esses espermatozoides vão aí passando pelos canais deferentes, lá no final do canal deferente, ou seja, quando ele vai fazer a transição para o próximo órgão do sistema reprodutor masculino, ele tem contato aí com as glândulas seminais ou vesículas seminais, que estão responsáveis aí por fornecer substâncias que têm a função de proteger e nutrir esses espermatozoides. Então, essas glândulas seminais vão ter o aspecto de glândula, como todas as outras que a gente vem falando, esse aspecto irregular da superfície externa dessas glândulas, e aí esse líquido é adicionado aos espermatozoides. Quando os ductos deferentes, depois de receberem os líquidos seminais, se unem, né, quando formam apenas um, já que, como eu falei, eles são pares, eles se unem aí, desembocando no chamado ducto ejaculatório, certo? Esse ducto ejaculatório, ele fica aí em contato com a próstata, né, por trás da próstata, se unindo à parte prostática da uretra, certo? E aí vai receber outros líquidos aí provenientes da próstata, que são produzidos na próstata, para terminar de formar o sêmen em si, certo? Então, até esse momento da produção dos espermatozoides, do amadurecimento, da adição de nutrientes e moléculas protetoras, ainda não estava pronto o sêmen. No momento em que se chega ao ducto ejaculatório e aí se tem contato com a região prostática da uretra e recebe esse líquido da próstata, o sêmen finalmente é finalizado, certo? Então, quando esses espermatozoides se unem às glândulas, as secreções das glândulas seminais e da próstata, forma-se aí o sêmen. E o caminho do sêmen, né, quando a gente tem o estímulo sexual, é a uretra. E é nesse momento que a gente tem a união do sistema reprodutor masculino com o sistema urinário masculino, porque a uretra vai fazer parte tanto de um como de outro sistema. E aí o sêmen, ele vai passar pelo mesmo canal por onde a urina passa.
e aí o sêmen é encaminhado pela uretra, né? Podendo aí sair através do pênis, que é o órgão que contém a uretra internamente. Então, estruturalmente, vai desembocar o sêmen no pênis, mas esse pênis contém internamente esse canal da uretra. Então, como é que isso vai acontecer, né? Internamente, o pênis é composto por 2 corpos cavernosos, né? Que são aqueles corpos que têm a capacidade de ficar eréteis, certo? Um corpo esponjoso e dentro do corpo esponjoso, passando por dentro do corpo esponjoso, sendo protegido pelo tal, a gente tem o canal da uretra, que aí desemboca na glande. Ainda no pênis, a gente pode ter uma divisão em 3 partes. A gente tem a glande ou cabeça, certo? Nós vamos ter o corpo do pênis, que é a extensão do pênis, e a raiz, que é a região que prende o pênis ao sistema reprodutor masculino, a pelve masculina, certo? Toda essa estruturação do pênis, a glande, o corpo e a raiz é recoberta por uma membrana, né, por uma película chamada de prepúcio. E o prepúcio está unido ao indivíduo, a pele do indivíduo, por uma região chamada freio. Então, no momento em que a ereção peniana, né, essa pele repuxa devido ao freio estar preso, fixo na pele do indivíduo, e aí ocorre a exposição da glande, certo? Quando o pênis não está ereto, esse pênis está relaxado, e aí esse prepúcio, essa membrana, essa pele recobre a glande, ok? Então, aqui a gente fala do processo de ereção, certo? Que não tem necessidade de vocês compreenderem o processo de ereção, que é uma parte mais de fisiologia. É importante que vocês entendam a anatomia peniana, a glande, o corpo e a raiz, recobertos pelo prepúcio, certo? Que é a pele. Internamente, a anatomia peniana, 2 corpos cavernosos que ficam localizados horizontalmente na região superior e um corpo esponjoso que fica localizado na região inferior do pênis, que tem também internamente dentro desse corpo esponjoso a uretra, que acaba sendo protegida por esse corpo esponjoso, que também vai formar aí a glande do pênis. Todas essas composições, esses tecidos, tanto o esponjoso como o cavernoso, vão ser envoltas aí pela túnica albugínea, que também tem essa função protetiva. Então, do sistema reprodutor masculino, a gente também tem essas características aí, que é o que vocês precisam se ater. Ok? Tranquilo aqui, acho que da aula, pelo que eu tô olhando aqui, foi tudo que eu mencionei para vocês. Então, acho que tá tranquilo. Aí na próxima aula a gente vai ver sistema respiratório e o sistema endócrino para iniciar as aulas práticas, certo? Então, gente, até a próxima semana, horário normal, certo? Essa semana foi uma situação à parte que eu não tinha como resolver mesmo, ok? Então vai ficar um pouquinho escuro, porque já tá no final da tarde, mas vai dar certo, tá? Então, tchau, tchau. Até a próxima semana.